agradecidos, em nome da Federação Espírita do Estado da Bahia, a presença de todos, tá certo? Com carinho. Muito obrigado por os senhores estarem conosco nessa atividade, tá certo? O nosso companheiro Patrick Pires Costa, tá, Patrick? Eu também sou Costa, nós devemos ser parentes. Ele é natural de Nanuque, radicado em Itabuna, Bahia, né? Lá da nossa querida Ana, né? O CR11, né, Patrick? Graduado e pós-graduado em Direito, promotor de Justiça naquela cidade, trabalhador do Grupo Espírita da Casa de Guará, Itabuna, e do Centro Espírita Porto da Esperança. Já fui lá e já tive essa oportunidade de acompanhar o trabalho de vocês. Tá? Belíssimo, né? E expositor espírita conosco hoje. Então, muito obrigado, Patrick, pela tua presença e que a espiritualidade superior te auxilie nessa temática de hoje, tá certo? Então, a vez é sua agora, tá bom? Joia. Obrigado, Anderson. Mais uma vez, boa noite a todos os nossos irmãos que nos acompanham. Que o Mestre Jesus possa nos abençoar os nossos lares, os ambientes em que nos encontramos, para que todos possamos, imersos nesse sentimento de fraternidade, reunidos em nome de Jesus, que possamos não só ter esta convicção, mas sentir este momento espiritual, ter a certeza de que quando estamos juntos, teremos sim a companhia, as bênçãos, o bálsamo divino em nossas vidas, nos fortalecendo em nossas disposições, clareando a nossa mente, aliviando as nossas dores, para que cada um possa seguir com a sua jornada dentro da programação espiritual, que a gente possa acertar mais, errar menos e conseguir encontrar esse reino de Deus que, como foi anunciado por Jesus, está no meio de nós, está dentro de cada um de nós. E para mim é uma alegria estar tendo esta oportunidade de compartilhar este momento com os nossos irmãos aí do extremo sul da Bahia, também pegando Minas Gerais e ali o norte do Espírito Santo, pela via da internet, que acaba ampliando, né, as possibilidades. A gente, por um lado, deixa de ter o contato físico, mas, por outro, também amplia as possibilidades de estar nos contactando com tantas pessoas, muitas das quais a gente nem sabe que estão participando da reunião, acompanhando, vibrando também, colaborando e tendo a oportunidade de entrar em contato com este momento. Eu não tenho dúvida nenhuma, em todos os lugares que as pessoas assim se reúnem, é um momento em que nós nos conectamos com o alto e encontramos essa ligação, essa via espiritual com o divino que começa em cada um de nós. E em relação aí à região do extremo sul, embora eu nunca tenha vivido numa das cidades aí do extremo sul, mas eu guardo uma relação de afetividade com a região, porque eu nasci em Nanuque, né, como foi anunciado aí. Eu nasci em Nanuque graças à minha ansiedade, essa é a justificativa material, espiritual. Eu tenho lá algumas desconfianças, mas não tenho certeza. Mas eu nasci de 7 meses, meus avós maternos viviam em Nanuque, e naquela época é comum, como ainda hoje né, a mãe ajudar a filha lá nos primeiros dias, nos primeiros meses. E aí meu pai com minha mãe foram buscar a minha avó, e aí eu gostei de Nanuque, já tinha tios lá, primos e tal, e resolvi nascer em Nanuque. E durante toda a minha infância e juventude, eu peregrinei, passei aí por esta região. A gente ia ali, normalmente passando pela Estrada do Boi, que pega ali, indo ali, o distrito Nova Viçosa ali, Posto da Mata e Serra dos Aimorés, mas quando a estrada estava ruim, a gente entrava por Teixeira, pegava ali Lagedão, Medeiros Neto. Então, assim, de passagem, eu sempre passei por aí, não fiquei muito. Mas a gente acaba desenvolvendo. E tanto que quando eu iniciei a minha jornada no Ministério Público, que foi para escolher comarca, o meu foco foi tentar ir para o extremo sul, porque eu queria passar a semana em alguma dessas cidades aí próximas da Bahia, mas no final de semana dormir na casa de minha avó. Mas não deu certo. Na época estava tudo preenchido e eu não consegui.
mas para mim é uma alegria, né? Acho que em novembro de 2018 nós estivemos lá em Mucuri também, tivemos a alegria desse contato fraterno, fomos recebidos lá de forma muito carinhosa. E então existe essa ligação minha afetiva. Inclusive, peço até licença assim, inicialmente, só para a gente fortalecer os nossos laços de fraternidade. Os meus pais iniciaram o namoro deles em Itanhem, que é por aí também, né? Que na época os meus avós moravam em Itanhem e meu pai estudava e morava em Itabuna, fazia faculdade de Direito em Ilhéus, e minha mãe, que tinha uma prima em Itabuna, Maria, veio passar as férias e estava na casa dela. Meu pai era colega de faculdade de Maria e minha mãe estava lá, passando as férias. Aí quando ele viu minha mãe, ele apaixonou, né? Ele era noivo, acabou o noivado, as férias acabaram, minha mãe voltou para Itanhem, meu pai foi atrás, e a época era estrada de chão, assim, parece história de filme, né? E em 2 meses eles casaram, depois de conhecer, em 2 meses eles se casaram. E foi em Itanhem. Meu avô lá, né, aquele pessoal da antiga, mas aceitou ele muito bem, ele dormiu, foi para Itanhem sem lei, sem documento, sem dinheiro, sem ter onde ficar, e aí dormiu na casa já do futuro sogro, 2 meses depois seria sogro, né? Então, assim, a gente permeou por aí. Então, é uma alegria, verdadeiramente, estarmos em contato com vocês. Teremos uma oportunidade mais adiante também com o Mucuri, né? O Pedro, nós somos primos. Pedro é primo de meu pai, de minha mãe, né? Então, a gente é primo segundo grau. Estarei novamente em Mucuri, né, pelas vias aí da internet, mas agradeço o convite, agradeço a Federação Espírita do Estado da Bahia, através da CR13 e através de Anderson, para que a gente possa estar aqui. E pensar numa temática que ela me persegue, né, positivamente. É pensar em Deus e pensar nesse reino de Deus que Jesus anunciou, mas que mesmo antes de Jesus anunciar, já existia esse anseio da humanidade em buscar o Criador, em buscar a origem. Até os cientistas, que se dizem materialistas, mas que cumprem o seu papel também importantíssimo de buscar esclarecimentos nas evidências que eles encontram na natureza, com base nas leis da física, da química, da astronomia, todas as ciências naturais. Eles, na essência, sem desconfiarem, eles estão buscando o Criador, que é aquele que antecede a nossa origem e que deu a origem a todos nós. Então, essa busca por Deus é uma busca do ser. É semelhante ao girassol que busca o sol. Nós temos, no sentido, até que Joana de Ângeles fala, e outros autores também falam, o deotropismo. O girassol tem o heliotropismo. Então, ele vira buscando a luminosidade do sol. Nós temos o deotropismo, nós buscamos Deus. Nós partimos dele, porque fomos criados por Deus, e vamos evoluindo inicialmente como princípio inteligente, todo aquele processo que a gente aprende, que a doutrina espírita consegue fazer o elo com a ciência, né? com o evolucionismo, e vem mostrar que essa evolução, como disse André Luiz, nos ensinou, se dá em 2 mundos, em todas as dimensões, e as lacunas que nós não conseguimos preencher aqui, a consciência da realidade espiritual vem preencher, vem nos explicar. Então, nós passamos por todo esse processo. Em algum momento, quando adquirimos a condição, a determinado nível de maturidade, de conhecimento, ganhamos a chancela da razão e aí passamos a participar do nosso processo evolutivo com o nosso livre-arbítrio, que vai se ampliando conforme a nossa condição espiritual também se amplia. E aí fazemos as nossas escolhas. E é neste momento, quando a gente ganha o livre-arbítrio, que acontece algo interessante, porque antes de nós termos essa consciência de si, enquanto somos princípios inteligentes mergulhados no reino animal, ou antes mesmo no reino vegetal, ou antes mesmo ali no mineral, participando da especialização, do magnetismo, desenvolvendo determinados atributos que vão nos acompanhar sempre, nós estamos integrados com o divino. Nós estamos ali
submetidos às leis da natureza, quando chegamos no reino animal, ao instinto, então nós estamos integrados. Quando nós alcançamos o nível de consciência, ganhamos a chancela da razão e com ela o livre-arbítrio, no primeiro momento nós ainda estamos muito próximos, né, do divino, da natureza, nós estamos ainda, como está lá na lei de amor de Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos ainda sendo movidos predominantemente pelo instinto. Só que aí nós passamos a lidar e a fazer avaliações e escolhas com base também nas sensações, esse segundo momento evolutivo. Então, as nossas escolhas começam a ser definidas por aquilo que nos dá mais prazer, que nos dá satisfação física, que nós ainda estamos como espíritos quase que dormentes para a realidade espiritual e apenas cientes da nossa realidade enquanto mergulhados na matéria. Desencarnamos e reencarnamos, como diz André Luiz. Chegamos no plano espiritual, nem tomamos conhecimento de que aquilo é plano espiritual, de que a vida aqui acabou, então a gente reencarna e é levado à reencarnação num processo conduzido pelos benfeitores, mas isso vai se modificando e como uma criança que vai sendo levada pelos pais para cá e para acolá, sem direito à escolha, chega um momento que a gente é uma criancinha maior, que já começa a querer dar pitaco, já começa a fazer escolha, já começa a dizer qual a roupa que quer vestir, isso cada vez mais cedo, né? Hoje eu tenho 4 filhos, então desde 1 ano e poucos, 2 anos, os meus filhos todos já querem escolher cor de sapato, roupa. Eu falei, tem alguma coisa errada com isso, porque no passado eu lembro da minha experiência, a roupa que estava lá eu vestia, não tinha nada disso. Hoje, cada vez mais cedo, né, o espírito ele vai se emancipando, os tempos são chegados, então há uma rapidez maior nos nossos processos de tomar consciência pé de si mesmo, né, cair em si mesmo e aproveitar as suas experiências. Quando nós alcançamos a chancela da razão e depois de um certo tempo, nós vamos nos afastando do divino, porque ainda não compreendemos por esse outro nível, o nível consciencial, o nível da razão. Mas esse anseio interno, isso que está em nós, faz com que nós passemos a ter as nossas experiências religiosas, desde sempre, os povos que vivem ainda no meio das matas, que vivem ainda de forma mais primitiva, a forma de vida mais primitiva, assim, a civilização, todos eles têm um culto ao divino, culto aos deuses, culto aos ancestrais. Quando nós vamos na faculdade de Direito, a gente estuda lá a história do direito, nós vamos verificar como era no passado, as pessoas enterravam, colocavam as coisas dentro porque achavam que iam precisar do lado de lá. Então, já existiam regras estabelecidas por conta essa intuição do divino. Que a intuição está se ampliando, mas sempre nos acompanhou porque não deixa de ser a nossa memória espiritual das experiências que nós temos antes de reencarnar, quando desencarnamos, retornamos ao plano espiritual. Então, nós nos afastamos um pouco desse divino. E aí iniciamos um processo de retorno. E quanto nós adquirimos essa consciência da nossa essência, adquirimos uma melhor compreensão da essência de Deus, uma melhor compreensão para o nosso nível, porque nós sabemos que compreender Deus na sua grandiosidade é algo impossível ainda para o nível da Terra. Allan Kardec, lá nas primeiras questões do livro dos Espíritos, ele começa a perguntar dos atributos de Deus, os Espíritos vão respondendo, confirmando alguns atributos, mas quando ele tenta mergulhar mais na essência de Deus, quando tenta destrinchar aquela, diria aqui numa expressão popular, naquela sinuca de bico, né? Como é que Deus não foi criado? Como é que Deus sempre existiu? Como é que pode existir um ser eterno que sempre existiu e que sempre existiu sendo a perfeição absoluta? Né? Então, a gente não consegue destrinchar isso nós não temos ainda estrutura psíquica para entender esse ponto. Mas nós já conhecemos outros atributos e sentimos e percebemos Deus na natureza, na criação, na perfeição dos sistemas que existem, dos planetas. E quanto mais a ciência avança, mais nós vamos verificando que a complexidade da criação é algo fenomenal, é algo absolutamente distante de uma criação do acaso. E quanto mais a ciência avança, mais nós identificamos que Deus é muito maior, muito mais potente do que nós suspeitávamos. Daí porque ele é onipotente, daí porque ele tem esses atributos.
mas nós não conseguimos conhecer Deus na sua inteireza. Mas o que nós já podemos conhecer, e aí a doutrina espírita surge como essa chave para nós entendermos as incógnitas do passado e as do presente, nos abre assim a mente. Então nós vamos mudar somos convidados a mudar a nossa perspectiva diante de Deus e a partir daí compreender quais são as suas leis, que reino é este que as religiões falavam e falam, e como é que eu posso fazer para participar deste reino, para que minha vida eu possa estar ali presente, mudando esse paradigma completamente materialista, de rei, de reino, como se fosse o reino lá da Inglaterra, como se fosse o reino de outros lugares aí que existem, em que tem um chefe de Estado, que tem lá o seu trono, que tem a sua corte, que tem os seus súditos, e que é um local espacial. Nós vamos compreender que o reino de Deus não é nada disso, que a postura que ele se coloca não é esta. E aí nós vamos verificar que todos podem já iniciar uma participação nesse reino de Deus em qualquer nível da evolução. Claro que vai ser correspondente, mas não é algo que essa ideia de eu vou fazer, eu vou sofrer, para quando chegar no mundo espiritual, depois de tantas reencarnações, eu ser feliz. Não, não é isso. Essa não foi a proposta de Jesus. A proposta foi que nós já iniciássemos agora uma vivência com base nessas leis de Deus e pudéssemos, então, já gozar da felicidade relativa que é possível em nosso planeta. O Livro dos Espíritos também fala, né? Se eu alcançar a posse do necessário, tiver a consciência da imortalidade, ou seja, a fé no futuro e a consciência tranquila, eu já vou gozar de uma felicidade relativa possível. Então, isso já é possível agora, porque eu vou compreender as causas das minhas aflições, eu vou compreender a justiça divina, eu vou compreender que Deus quer o bem de todos, que o que eu passo de negativo, de constrangedor, são consequências das minhas escolhas, consequências que me ensinam a buscar uma vida de equilíbrio, de harmonia, de respeito à natureza, de respeito ao meu corpo como um elemento da natureza, de respeito à coletividade da qual eu faço parte, para que encontrando aquela harmonia, futuramente eu já não precise passar mais por essas experiências. Em tudo eu verei justiça, em tudo eu verei bondade, em tudo eu verei a misericórdia divina que reduz ao máximo os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades. Porque se fosse lei de Italião, se fosse uma balança, se matou 2, tem que morrer 2 vezes daquela mesma circunstância, a gente ainda ia ter muitas reencarnações só para morrer, só para levar facada, tiro, só para ser traído, só para viver todas essas experiências. E quando nós vemos os exemplos do Evangelho, Jesus faz o convite, na hora que a pessoa toma a decisão, tem aquela disposição da mudança, a partir daquele momento ela já é acolhida, ela já aceita, ela já pode trabalhar na seara do Senhor. Vai carregar a sua cruz, não deve olhar para trás. A sua cruz é justamente o peso das consequências das escolhas pretéritas. Mas ao longo do tempo, a vida vai lhe oferecendo circunstâncias e essas circunstâncias vão ajudar nessa balança divina que está em nossa consciência, nós irmos nos reajustando. E chega a hora que a espiritualidade verifica e fala, não precisa passar por mais nada disso. Veja um exemplo que eu me recordava ontem, num grupo de estudo lá da Casa de Guará, que está inclusive no filme de Chico Xavier, aquele filme que conta a história de Chico Xavier, quando fala do irmão dele, José Xavier, que foi aquele irmão que fazia celas e que, quando o Chico, lá em Pedro Leopoldo, teve aquele momento inicial com a família Perácio, que eclodiu, assim, a mediunidade dele já o acompanhava desde pequeno, mas que em caráter de trabalho, né, a mediunidade dele passou a ser mais portentosa e aqueles reclamos para que ele começasse a trabalhar, que ele, com um grupo de companheiros, resolveu fundar o Centro Espírita ali em Pedro Leopoldo, e o irmão fez parte. Depois de pouco tempo, o irmão se empolgou muito com a atividade de Chico. O filme mostra isso, as biografias de Chico Xavier mostram isso. José Xavier ficou empolgado e começou a participar efetivamente, ajudou muito Chico naquele momento. E só que ele teve um acidente vascular cerebral e ficou acamado,
E em determinado momento, e o filme mostra isso, o pai de Chico Xavier vai lá cobrar ele, você cura todo mundo, ajuda todo mundo e não consegue ajudar o seu irmão, porque Chico lá era médium receitista, recebia receitas homeopáticas de Dr. Bezerra de Menezes, Dias da Cruz e outros espíritos, e com seu magnetismo, com sua palavra curadora, ele ajudava tanta gente e não estava conseguindo curar o irmão. Aí o pensamento, né, do pai ali ainda. E fez aquela cobrança e Chico falou, os espíritos estão decidindo se ele fica ou se ele vai. E a gente pensa assim, o ir é ruim, né? Morrer é ruim. A gente queria que os espíritos conseguisse lá com os seus recursos mantê-lo na reencarnação. E aí depois é esclarecido que na programação espiritual de José Xavier, ele teria aquele acidente vascular cerebral e ele ficaria 14 anos acamado, tendo uma vida, de certa forma, vegetativa, teria sequelas graves, né, em relação ao movimento, à consciência, por conta de condutas do seu passado que estavam a exigir essa reparação expiatória. Por conta da escolha dele, e não só da escolha inicial, mas da postura e da conduta dele ali, participando daquele momento inicial com Chico Xavier, os espíritos avaliaram que essa postura dele tornou desnecessário este tempo de 14 anos na cama. E ele foi liberto do corpo pelo fenômeno da morte, do corpo físico, mas o espírito saiu liberto. Então não precisou passar por aquilo. Então veja, quando você amplia a sua consciência espiritual, o que é ruim, na realidade você verifica que é a misericórdia divina atuando, que a dor, que o sofrimento, que as ocorrências, elas vêm dentro de uma lei de causa e efeito, cumprindo aquela dualidade de se há uma necessidade, se é útil. Então, assim, só vai ter aquela experiência se ela cumpre a necessidade. Se eu consigo sublimar, transcender, demonstrar que eu aprendi pela minha escolha positiva, comprovada pela minha ação, eu não preciso mais. Então, mudar a nossa concepção do divino é importantíssimo. E às vezes tem que pensar em Deus, e pensar em Deus dá um nó também, né? Porque a gente, enquanto estava ali pensando em Deus, o Senhor de barbas, né? Com a sua sabedoria, com a sua bondade, lá no Antigo Testamento, um tanto quanto bravo, né? Nós estávamos resolvidos por muito tempo. Quando você pensa em Deus como inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas, e assim, como assim inteligência suprema? Como nós aprendemos que a trindade universal verdadeira é Deus, espírito e matéria, né? O princípio espiritual que avança para o espírito, o princípio material que avança para a matéria, e ali permeados pelo fluido cósmico universal, pelo fluido universal, que é o hálito divino, o hausto do Criador, nós verificamos. Então, Deus, na realidade, não é espírito. Porque se a tríade é Deus, espírito e matéria, Deus é outra coisa. Né? Coisa, já estou colocando aqui, tem que ter outra palavra. Deus é único. Então, é uma essência única. Mas o que nós já sabemos nos autoriza, com tranquilidade, com uma fé raciocinada, identificá-lo como Criador, como a origem, como a inteligência suprema, porque o acaso não poderia gerar tudo que nós temos. E aí eu fico pensando em Deus. Esses dias eu estava lembrando daquele filme, né, que tem um livro também, Divertidamente, que nós vimos as emoções ali, a raiva, o nojo, né, a tristeza. Então, o cinema deu vida, animou as nossas emoções, as emoções básicas ali, mostrando como funciona, como elas interagem, numa animação do cinema muito bem feita, muito agradável de assistir, com os fundamentos da ciência. E nós vemos ali, né, a relação das emoções. Eu fiquei pensando em Deus assim, então Deus, se a gente fosse colocar, animar Deus com essas características nossas humanas, então tem lá a raiva, tem a alegria, tem a felicidade, Deus seria o amor, né? Então, vamos pegar um bonequinho assim, vamos botar no cinema, então um sol. Deus seria o amor animado. Então, em todos os momentos, nós vamos ver aquela expressão, daí João falar que Deus é amor, que quem não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Então, em todo momento, e aí a gente teria que dar uma forma para conseguir pensar, um sol, uma luz, algo nesse sentido, mas é o amor que vai se expressando e vai se irradiando em todo momento. Mas a gente pode, como nós fazemos com o sol, eu posso entrar dentro do quarto aqui e ficar na escuridão, ou eu posso abrir as janelas e permitir
que os raios solares entrem, me aqueçam, produzam a limpeza do ambiente. Então, nós precisamos mudar essa compreensão de Deus, porque só vamos compreender o seu reino no momento em que nós mudarmos essa compreensão, deixar de Deus ser um soberano, né, que tem seus escolhidos, mas pensá-lo como essa essência de amor que se espalha por todo o universo, que está em toda a criação, né, a origem de tudo. E aí nós vamos compreender. E aí a proposta do tema, né, o reino de Deus em nós, porque se nós pensarmos basicamente com a lógica, só com a lógica, se nós todos somos criados por Deus, e a matéria também foi criada por Deus, e o fluido cósmico é emanação de Deus. Então, tudo que existe para além de Deus, tirando Ele, foi criação dele, a essência de todos nós, a essência da matéria, a essência dos fluidos, de tudo é divina, a origem é divina. E como Deus tem esses atributos de bondade, atributos de sabedoria, todos os atributos de perfeição, então nós vamos verificar que, na essência, todos nós somos bons. O reino dele já está em nós, porque a nossa essência partiu dele. E imaginemos aí, eu sou muito visual, gosto de imaginar, Deus nos criando. Está lá em determinado momento. Ele fala, eu vou criar uma leva de princípio inteligente aqui. Né? E criando aqueles fascículos de luz. Partindo de onde esse fascículo de luz? Porque nós hoje, nós não criamos nada, nós modificamos, nós manipulamos a matéria-prima que está na criação já. Carl Sagan, né, aquele astrônomo americano já falecido, que apresentou por muitos anos uma série chamada Cosmos, que facilitava a compreensão para o leigo da criação, do espaço, ele tinha frases fantásticas. E ele diz o seguinte, ó, se nós hoje fôssemos criar uma torta de limão do zero, fala, não tem matéria-prima. Você vai ter que criar matéria-prima. Hoje a gente tem matéria-prima, né? Pega lá a farinha de trigo, pega açúcar, pega o limão, a gente tem a matéria-prima. Se nós somos, não, você não tem nada. Você vai criar matéria-prima. Ele fala, nós teríamos que recriar o universo. Porque os elementos atômicos que formam as moléculas de tudo aquilo que compõe ali a torta de maçã, alguns dos elementos atômicos são formados nos sóis. Então, vejam que tudo está interrelacionado, tudo está conectado, tudo está ligado. Então, há uma perfeição aí em torno de nós e nós somos perfectíveis. E as nossas experiências negativas são decorrências das nossas escolhas negativas. Esse trajeto nosso de nos afastar de Deus e retornar, há uns 2 anos eu estava estudando a parábola do filho pródigo. E a gente sempre tem aquela interpretação mais ou menos feijão com arroz ali do filho pródigo, né? O filho pródigo se afastou e a gente encontra, nos identificamos muitas vezes ali com alguns dos 2 filhos ou com os 2 em momentos diferentes das nossas vidas. Mas assim, o filho que depois, na sua juventude, tem o dinheiro ali do pai, vê que o pai tem condições, pede, vai e gasta e depois tem as consequências, né, da má utilização, das paixões humanas, e depois ele volta para o pai e o pai está de coração, braços abertos, com o coração ali feliz, faz uma festa para recebê-lo, mostrando como deve ser a postura do pai, como deve ser a postura dos filhos, de sempre buscar retornar aos pais, mesmo depois dos seus equívocos. Mostra a postura do irmão ciumento. A gente fica mais ou menos nessa interpretação, que é uma interpretação correta, adequada. Aí me veio à mente, assim, o pensamento de aquilo como se fosse o nosso processo evolutivo. Ou aquele filho pródigo, ele foi pequenininho, ele estava ali protegido pelo pai, o pai dando de tudo, o pai era rico, ele tinha todos os recursos, ó, Deus é rico nesse sentido. Então, ele tem os filhos, dava todos os recursos, ele estava protegido. E aí a gente pensa antes de nós alcançarmos o livre-arbítrio. Chega a hora da maioridade, nesse sentido, que nós já temos direito de escolha, ganha o livre-arbítrio, e aí nós queremos, então agora eu quero curtir a vida, eu quero aproveitar. Então já é o momento em que eu saio desse instinto que me mantém conectado a Deus e eu vou para ser movido, refém das sensações. Foi o que aconteceu com o filho pródigo. Depois que ele se satura nas sensações e verifica que o excesso gera sofrimento, o que é que a gente tem esse momento evolutivo em que somos movidos pelas sensações? Para aprender o equilíbrio. Basicamente para isso. Aprender o equilíbrio. O chocolate é bom, agora se acaba no chocolate.
né? Você vai ter diabetes, você vai engordar, você vai ter vários problemas. Então, fazer exercício é bom, mas também se você fizer demais, você vai chegar um momento que o seu próprio organismo não suporta. Se relacionar com as pessoas é bom, mas tem os limites para cada tipo de relação. Então, vejo que esse momento do campo da sensação em que nós vamos desenvolvendo a nossa inteligência nos permite ir aprendendo a buscar o equilíbrio. E neste momento, nas relações, nós vamos verificando que tem algo muito mais preenchedor dos anseios do espírito, do que as sensações, que é o sentimento, e na sua essência, o amor. Então, a gente vai mudando este nosso, o que nos atrai. E aí é o que aconteceu com o filho pródigo. Na hora que ele se saturou das sensações, ele lembrou do afeto do pai. E ele agora ele já pode escolher. Porque antes, quando é criança, a gente não escolhe. A gente fica com o pai porque é obrigado a ficar com o pai. É o momento do instinto. Depois você se afasta do pai no campo das sensações. Na hora que você vai ampliando a sua consciência, o seu nível espiritual, você começa a verificar, olha, ir para o mundo, tudo isso tem lá me dá um certo prazer, mas depois satura. Porque isso não é o alimento do espírito. A Joana de Anjos fala muito do vazio existencial. E o vazio existencial é o que explica porque pessoas ricas, famosas, muitas delas, outras não, mas a gente vê aí na imprensa, vivem momentos de depressão, buscam fuga nos vícios, muitas vezes no suicídio. Por quê? Porque estão dando de comer e de beber a matéria, mas estão deixando o espírito com fome e com sede, dos anseios do espírito. Aí daí vem o vazio existencial. Eu posso ter as coisas na matéria, mas se eu preencho com equilíbrio, com bom senso, com respeito às leis, às pessoas, ao meu corpo, e não me descuro das necessidades do espírito, pronto, eu não tenho um vazio existencial. Aquele filho, na hora que ele se satura ali dos excessos da matéria, ele lembra do afeto do pai e ele faz a escolha de voltar, fazer a escolha livre-arbítrio. Então já é o momento do sentimento. E ele volta. E o pai está lá, Deus, sempre de braços abertos. Não nos obriga a ficar, porque respeita o nosso livre-arbítrio. Então, nós vivenciamos as consequências das nossas escolhas. Deus nos ama profundamente, a todos nós, mas ele respeita. E aí chega o momento que nós fazemos a escolha de procurar o Pai, de procurar Deus, de voltar ao seu reino, permitir vivenciar o seu reino. Mas agora, não mais por imposição qualquer do instinto, ou de uma imposição do Estado, ou de uma imposição da igreja, da religião, mas porque eu quero, porque eu vejo que é o melhor para mim, e volta, o Pai está lá para receber. O outro filho, aí me veio o raciocínio, representa aquele que talvez formalmente sempre permaneceu junto do Pai. E aí pensemos nas estruturas religiosas que são úteis para nós nos mantermos vinculados ao Pai, porque são uma espécie de postos de combustível parados na estrada ao longo da viagem. Então, a nossa vida é um trecho da nossa viagem, é um roteiro da nossa viagem que perdura. Mas nós precisamos nos reabastecer. Um dos tipos de postos para nos reabastecermos são os templos religiosos, os livros, os ensinos filosóficos, todos que são voltados para o bem, para a essência espiritual. Então, nós nos abastecemos, mas aquilo não é um fim em si mesmo. Então, é um local para eu me fortalecer, para eu me reabastecer, para eu clarear as minhas ideias, para consolar o meu coração, para encontrar acolhimento, mas seguir na minha estrada com aqueles ensinamentos, com aqueles valores. Então, as instituições religiosas voltadas para o bem, independente de rótulos, todas elas são positivas. Nós vamos subvertendo-as em alguns momentos da história, em alguns momentos atuais, por conta que imprimimos nela os nossos valores humanos, o desejo de poder, o desejo de destaque, o desejo de dominação, e utilizando-as como elementos para satisfazer os meus desejos inconfessáveis ainda materiais. Então, elas são importantes, mas nós muitas vezes subvertemos, e a história está aí para contar isso, e na atualidade ainda existe isso. Aquele outro filho é aquele filho que nós poderíamos fazer uma tradução neste contexto como religioso oficial, ortodoxo, que pode ser alguém da instituição, pode ser um seguidor, mas que está lá. Eu sou religioso, eu cumpro as minhas obrigações todas, mas ainda está preso a um padrão de negociação com o divino, aguardando
o reconhecimento, aguardando o pagamento. E aí, na hora que vê o pai acolhendo com muito amor, fazendo uma festa, botando o animal cevado, que era o animal que ficava lá engordando para as festas religiosas mais importantes, especiais, para casamento. Então, para o outro filho que tinha se perdido e voltou, ele fica enciumado. E não era a postura correta, ele deveria estar feliz também porque o irmão estava voltando. Então, nos leva a pensar, olha, o outro estava lá achando que estava cheio de direitos com o pai, porque não se afastou. Mas o que o mantinha ali junto com o pai, de certa maneira também, era o seu interesse em ter o reconhecimento do pai, a premiação do pai. Vejam como os ensinos de Jesus nos permitem várias perspectivas e várias avaliações. Então, precisamos melhor compreender Deus, melhor compreender a mensagem do Cristo, para verificarmos que quando ele nos disse que o reino de Deus está em nós, isso é uma verdade, porque ele está nos dando autonomia. Olha que coisa maravilhosa. O reino de Deus já está em você. Você precisa estabelecer essa comunhão com o divino, estabelecer essa comunhão com o espiritual. Ele já está em nós. Os elementos constitutivos de nós, espírito, não estou falando de perispírito, não estou falando de corpo físico, a sua matéria-prima é o Criador. Nós partimos de Deus, da vontade dele. Eu não sei se ele pulsou na hora, ele vibrou, e assim, só na essência, só quem cria é Deus. Nós co-criamos. É como aquela criança que está lá com Lego, né, com as pecinhas, a gente vai montando a peça, tira, bota, tira, coloca lá. Tá? Os benfeitores espirituais, o planeta Terra foi formado, foi forjado a partir de estruturas tiradas do Sol, como nos fala Emmanuel em A Caminho da Luz. Tudo isso que nós utilizamos para criar, para co-criar, Deus é que criou. Então, nós partimos dele. E o reino dele está em nós. As suas leis estão na nossa consciência. Então, quando Jesus fala isso, ele está nos dando autonomia. Ele está falando, assuma a condução das suas vidas, mas de acordo com essas leis de Deus. Nós vamos encontrar no Evangelho Nicodemos lá, aquele fazia parte do Sinédrio, colocado às vezes como um doutor entre os judeus, como senador entre os judeus, uma pessoa de destaque. Ele vai procurar a Jesus, ele quer saber como chegar ao reino dos céus, e Jesus fala sobre a necessidade da reencarnação, ou seja, nessa nossa jornada, que exige várias etapas de experiência. O doutor da lei, que quer fazer aquela pegadinha com Jesus, pergunta como é que faz para alcançar o reino de Deus, o reino dos céus, né? Eles utilizavam essas expressões, mas pensando neste reino divino. E Jesus conta a parábola do bom samaritano para explicar a ideia de próximo, nos dando a lição de fazer o bem sem olhar a quem, nos lembrando que todos somos irmãos, que devemos ajudar o próximo, e o próximo é aquele mais necessitado no momento. Então, nos dá essa lição de fraternidade, de superação dos preconceitos. Temos o moço rico, que também não está lá querendo saber como é que faz para encontrar o reino de Deus. Jesus fala dos mandamentos, e depois, percebendo que era alguém apegado aos valores materiais, Jesus recomenda ele doar aos bens, e ele mostra a sua resistência, e Jesus dá a lição do desapego, da necessidade de nós não juntarmos tesouros na terra, mas no céu, porque o do céu, os valores espirituais, as conquistas espirituais, elas nos acompanham onde quer que nós formos. Então, a nossa companheira falou, eu estava assistindo Jacó Melo mais cedo. Aquela lição que ele passou, aquele ensinamento que ele passou, aquilo vai acompanhar o espírito para sempre. Para sempre. Mesmo que a gente esqueça aqui na consciência de vigília, na nossa memória, se a gente prestou atenção, vai estar para sempre. Um livro que a gente lê. E mesmo que ali tenha ensinamento equivocado, por exemplo, um livro qualquer, um ensinamento qualquer, com o nosso processo evolutivo, ele vai nos ajudar a fazer a avaliação, distinguir o certo do errado. Allan Kardec, no livro dos Médiuns, lá no finalzinho da primeira parte, os primeiros 4 capítulos da primeira parte, ele orienta que nós leamos as obras espíritas, leamos as obras que combatem o espiritismo, leamos obras de conhecimento universal para ampliarmos a nossa capacidade, o nosso acervo de conhecimentos e a nossa capacidade de avaliação e de distinção entre as coisas. Que a verdade é a verdade, será sempre a verdade. A mentira é a mentira, será sempre a mentira. Quanto maior conhecimento e experiência nós tivermos, nós saberemos distinguir o certo, o errado, o joio do trigo. E os fariseus perguntam a Jesus, também fazendo a pegadinha, Senhor, quando haverá de vir o reino dos céus? E ele fala, o reino dos céus, o reino de Deus, não virá
em aspecto exterior. Olha que coisa interessante. E a gente não pode passar batido nessa fala. Não procurar-lo aqui nem acolá. Eis que o reino de Deus está em vós. Quando ele fala em aspecto exterior, ele está dizendo, olha, eu posso ser palestrante espírita, eu posso ser passista, o fulano pode ser padre, outro pode ser pastor, eu posso ir na igreja todos os dias, no templo, no centro espírita. Isso não é garantia de que eu esteja vivenciando ou me aproximando mais desse reino de Deus. Se a minha experiência não for verdadeira, se eu não ficar preso só na moldura e esquecer a essência. Então, não é no aspecto exterior. E aqui não há nenhuma crítica ao aspecto exterior quando ele está no contexto da nossa luta para encontrar o aspecto interior, o simbólico, que ainda é necessário para nós. Nós vamos ver em algumas obras, mostrar locais no plano espiritual, há uma, salvo engano, em Ação e Reação, em que André Luiz, obra recebida através de Chico Xavier, mostra um templo religioso no plano espiritual inferior, e numa determinada parede, parecendo uma igreja, né? Mas não é a estrutura de uma igreja. E numa determinada parede, e ele tem uma proteção fluídico, magnética, em que só permite entrar quem esteja realmente disposto a vibrar, a orar. Aquele espírito turbulento, que quer ali entrar só para fazer algo negativo, não encontrava condições vibratórias de entrar. Não tinha ninguém ali na frente proibindo. Era questão magnética, vibratória. E lá, André Luiz vai descrevendo que na parede existem aqueles nichos, né? Aquelas reentrâncias na parede. Mas não tinha imagem de nada, não tinha foto, não tinha imagem de santo. E mostrando assim, as pessoas encostadas e olhando para aquele nicho. Cada um que olhava e vibrava via a representação da sua religiosidade. E aí mostrava uma pessoa que estava lá católica, via o santo do qual era devoto. Era plasmado ali no ambiente. Em outro, olhava, ele dá exemplo, se alguém ficar aqui vibrando Bezerra de Menezes, a pessoa vai começar a ver aqui uma espécie de foto do Bezerra de Menezes e tal. E cada um na sua figura, o outro vai ver Jesus. A espiritualidade cria um ambiente para nos permitir essa conexão com o divino verdadeira e respeitando que cada um ainda utilize os símbolos que são necessários para aquele ser como ainda uma bengala psicológica que nós temos. Eu tenho um amigo que depois que ele foi protestante por muito tempo, e aí depois que ele se tornou espírita, e a gente tem esses movimentos, né? Quando a gente está num movimento e que vai para um outro que tem uma certa diferença, a gente acaba sendo assim, aquele momento inicial muito intenso, a nossa vivência é muito intensa, a gente quer compartilhar com as pessoas. E ele também é da área jurídica, e ele contava assim, que tinha uma senhorinha que ele conhecia lá das relações dele e tal, não sei exatamente como era, mas que ela orava e ela tinha um santinho de madeira que ela orava. E ela ia orar, ela pegava aquele santinho de madeira, como alguns católicos fazem com texto, outros fazem com livro, ela tinha aquele santinho. E ele começou, e ele é uma pessoa que fala bem, é orador e tal, e tem muito conhecimento, muita leitura. Ele falou, dona fulana, a senhora não precisa desse santinho de madeira, né? O poder da senhora está no seu pensamento, na sua fé, não precisa de nada. E ele estava falando verdade, com base nos fundamentos que nós aprendemos no Espiritismo, que as experiências dos espíritas que foram feitas, espiritualistas que foram feitos lá, sobretudo pelos alguns autores clássicos, mostra isso. E ela por conta do respeito que tinha ele e da forma convincente que ele falava, ela concordou. E ele falou, então tá bom, eu vou orar agora sem o meu santinho de madeira. E depois de um tempo ele falou, depois ela me voltou e falou, doutor, né, não dá não para eu orar, porque quando eu orava com o meu santinho de madeira, minha fé era forte, as coisas funcionavam. Agora, sem o meu santinho, eu não consigo. Ele falou, então tá bom, volte a orar com o seu santinho, que aí vai funcionar. Ela precisava ainda daquele elemento. Como muitos de nós, às vezes, precisa do elemento, né? Pensar visual, a gente ainda precisa estabelecer como conexão, mas nós precisamos lembrar a fala de Jesus. O reino de Deus não vem no aspecto exterior, ele está dentro de nós. Eu vou pedir licença aqui, nós estamos quase nos últimos minutos, para ler alguns pequenos trechos aqui do capítulo 3 do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, quando ele fala primeiras pregações. Quando Jesus saiu, ele fala que Jesus se encontrou com João Batista, naquele momento lá em que ele submeteu ao batismo, né, para cumprir as escrituras. Passou alguns dias com João Batista, depois ele viajou
andou por alguns lugares e foi até Jerusalém. E ficou lá observando o templo de Jerusalém. E, em determinado momento, ele ficou nas adjacências do templo, e isso chamou a atenção de alguns sacerdotes, né? Os judeus que estavam lá, os fariseus. Então, chamou a atenção, a maioria foi saindo, um ficou interessado em Jesus, aquele jovem parado ali, olhando para o templo, né, a casa do pai, e chamava Hanã. E, então, o Hanã, em certo momento, chega e fala com Jesus: Galileu, que fazes na cidade? Jesus. Eu acho lindas as respostas de Jesus, porque Jesus, assim, com simplicidade, com naturalidade, ele falava a verdade. Mas era uma verdade impactante. A resposta de Jesus: passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. Veja que ele fala, buscar a fundação, então não existia ainda, né? Tinham só experiências, rudimentos, a fundação do reino de Deus. Exclamou Cristo com modesta nobreza. Modesta, mas a sua nobreza espiritual. Aí já começa o sacerdote se incomodar e ficar até irônico. Reino de Deus tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venha a ser isso? Resposta de Jesus: esse reino, o reino de Deus, é a obra divina no coração dos homens. É a edificação divina no coração dos homens. Esclareceu Jesus com grande serenidade. Obra divina em tuas mãos, revidou Hanã com uma gargalhada de desprezo. E, continuando as suas observações irônicas, perguntou: com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos? Olha a resposta de Jesus: meus companheiros hão de chegar a todos os lugares, de todos os lugares. Lembremos que depois que ele ascendeu, né, tem aquilo lá que o próprio Humberto Campos lembra, dos 500 da Galileia. Como diz Arthur Conan Doyle, na História do Espiritismo, a caravana que jamais cessará. Eu venho muito de Ilhéus para Itabuna para Ilhéus, a gente tem casa aqui, eu estou em Ilhéus, e cada vez que eu venho, eu passo por uma ruazinha lá de um bairro, que ela é bem comprida, e toda hora surge uma igreja nova, né? E a gente fala assim, mas aquela linguagem ainda é necessária para aquele meio, né? Com uma linguagem mais firme, mais forte, que atemoriza um pouco. Tem obras espíritas que falam, nesse próximo movimento de transição. E há uns 3 dias a gente passei com minha esposa, estava uma garagemzinha assim, tinha 4 cadeiras, só cabia 4 cadeiras e a mulher falando lá. Eu falei, botou cadeira, botou a Bíblia aberta, né? O tempo, as pessoas se reúnem. Então, e a gente vai aprendendo. Os meus seguidores vão chegar de todos os lugares. Sim, observou Hanã, os ignorantes e os tolos estão em toda parte na terra. Certamente que esse representará o material de tua edificação. Entretanto, propões-te a realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama, chamou os seguidores de tolos ignorantes, né? E a matéria-prima ali, como se fosse lama. Sacerdote, replicou-lhe Jesus, com energia serena. Veja que ele, quando tem energia, mas é com serenidade. Nós, quando ficamos, né, com energia ali num embate qualquer, a gente perde logo a serenidade. A adrenalina vai para o sangue, a pupila dilata, a gente nem ouve direito as coisas. Jesus ficava com energia e serenidade. Nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade sincera. Olha, sentimento puro que vai sendo lapidado pela boa vontade sincera. Impressionado com a resposta, firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou: conheces Roma e Atenas, cidades, né, que representavam as capitais do mundo? Conheço o amor e a verdade, disse Jesus convictamente. Tem ciências dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Inquiriu Hanã inquieto. Sei qual é a vontade de meu Pai que está nos céus, respondeu o mestre brandamente. O sacerdote o contemplou irritado, dirigindo-lhe um sorriso de profundo desprezo, demandou a torre Antônia
em atitude de orgulhosa superioridade. Vejam ali, o governador planetário, está em perfeita comunhão com Deus, que já vivenciava em si esse reino divino, falando a pura verdade, com serenidade, para o outro ali que o desprezou, mas mostrando a obra divina no coração dos homens. O capítulo segue falando da escolha de Jesus dos apóstolos, e é interessante quando ele chega para Simão e André, dois pescadores, e ele convida, e Pedro fica pensando, de onde eu já ouvi essa voz? Né? E eles acolhem Jesus com brandura, e quando são convidados ao convite de Jesus, Simão e André, filhos de Jonas, venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição de seu reino na terra. Né? E aí mostra o diálogo, eles recebem Jesus bem, e mais à frente ele pergunta, quereis ser meus discípulos? E eles, Senhor, seguiremos os teus passos. Imagina o magnetismo de Jesus para chegar para duas pessoas, assim, um jovem, para chegar para Simão, um homem já com certa experiência, para o seu irmão, fala que vem instituir e fundar o reino dos céus, e eles aceitam. E lá adiante, mostra a ingenuidade deles. André chega para Jesus e fala, mas Senhor, aqui em Cafarnaum tem tão poucas casas. E aí Pedro tenta consertar. Sim, mas o lago é grande, tem muitas vilas aí, esse reino pode contemplar tudo. Eles nem compreenderam exatamente qual era o reino que Jesus estava propondo. Mas o amor de Jesus e as lembranças lá no recôndito de suas almas fez com que eles aceitassem de imediato. Jesus vai para a coletoria depois, no centro da cidade, convida Levi. Convidou 2 pescadores e agora ele convida um publicano. E quando ele convida o publicano, ele fala, Senhor, estou pronto, e aceita o convite. Então, este capítulo mostra claramente, tem vários outros, de Emmanuel, de Humberto de Campos, que vai nos mostrando que esse reino de Deus está dentro de nós, mas que ele nos é oferecido como sementes, um terreno pedregoso das nossas vidas que nós temos que regar, que nós temos que adubar, para que então possamos já nos desvencilhamos das amarras equivocadas do nosso pensamento religioso de antanho, possamos avançar com serenidade, com tranquilidade, cada um na sua jornada, buscando, dentro do possível, a felicidade que é possível, dentro do possível, a felicidade que é alcançável para cada um de nós. E aí eu gostaria de encerrar só lembrando algo que já está dito, que às vezes a gente passa batido, né, naquela lição, a prece, aquela melhor forma de comunhão que Jesus nos ensinou a ter com Deus no momento da oração, que é a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, assim na terra como no céu. Venha a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino. Então, seja feita a vossa vontade. Veja só, ali ele nos ensina a pedir a Deus que o reino de Deus venha a nós. Muitas vezes nós pensamos que precisamos ser bonzinhos, fazer tudo certinho, para um dia alcançarmos e termos acesso ao reino de Deus. E Jesus nos ensina a entrar em comunhão com o Pai e pedir a Ele forças, orientação, para que em nossas vidas nós possamos nos transformar em pessoas que já cultivam a lei de amor e tenha este reino em nossas vidas. Como dizia Chico Xavier, o mundo aí afora pode ser ainda de expiação e provas, mas aqui dentro de minha casa eu luto todos os dias para que o mundo já seja de regeneração. Que possamos estar sempre unidos, envoltos no amor do Cristo, tendo a certeza que Ele nos acompanha, tendo a certeza que neste momento Ele nunca estivera tão próximo de nós, e assim, nos mostrando um caminho largo, um caminho aberto, para que nós possamos encontrar este reino de Deus em nós, que é o caminho da vivência da caridade, da vivência do amor e da luta de cada um para vencer as suas próprias inclinações negativas. Que Jesus nos abençoe, nos envolva com a sua paz, e eu renovo mais uma vez a minha gratidão por esta oportunidade feliz de estar compartilhando este momento com todos vocês. Um grande abraço a todos vocês e que Jesus possa abençoar os lares, as casas e cada um,
e se encontra neste momento conectado conosco.